Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Então vamos começar com o primeiro exame, né, que a gente tem que fazer. Acho que todo mundo aqui no R3 deve ter feito bastante esse exame, que é o índice tornozelo-braço, né? Então é um exame que teoricamente você tem que fazer o paciente decúbito dorsal, repouso, né, 10 a 15 minutos, medir a pressão na artéria braquial e medir a pressão na artéria pediosa. A gente tem que ter cuidado com os pacientes diabéticos que têm aquelas calcificações, além do paciente diabético, paciente com insuficiência renal crônica também, podem dar falsos resultados pode dizer que está com ITB bom, porém é apenas falso, falso positivo, né? O índice do tornozelo, você vai pegar a pressão, né, da artéria tibial, das artérias distais, e vai dividir pela pressão da artéria braquial. Então aqui nas fotos a gente consegue ver, né, que vai pegar na tibial posterior e mais em cima na tibial anterior, pediosa, e vai medir lá na braquial, tá? E vai fazer a relação deles. Então esse exame é muito importante, tanto no pré-operatório, quanto no pós-operatório e também como acompanhamento, tá? E ele, através dele, é que a gente vai dizer se o paciente está claudicando ou não também. Tem a doença. Então, um exame normal pode ser de 1,1 mais ou menos, tá? Então, a claudicação ocorre a partir de quanto? 0,6, 1 para cima ou 1 para baixo. Dor em repouso, 0,26, 0,13 para cima, 0,13 para baixo, e a gangrena geralmente ocorre em taxas de 0,05, 0,08. Então, para aqueles pacientes diabéticos renais crônicos, a gente pode lançar a mão do índice, né, pododáctilo braço, é indicado em pacientes renal e diabético. Geralmente é 30 milímetros de mercúrio menor, tá? E lógico, você tem que colocar um manguito adaptado na região do lado do hálux. Então o manguito deve ter 2 a 2,5 centímetros de largura. Você vai fazer as medições com a mesma divisão, tá? E os valores de referência que estão aqui no quadro, se você notar, eles são realmente 30 milímetros de mercúrio menor. Então esse exame é bem indicado para aqueles pacientes renal crônico, diabéticos, que podem dar um falso sensação que o paciente tem uma boa circulação, porém é porque apenas o manguito ele não vai conseguir fechar, ocluir o vaso devido à intensa calcificação presente nessas artérias. Como o diabético, ele tem as artérias distais, né, a pediosa e distal, ela geralmente é mais poupada. Esse exame ele é mais confiável do que o exame do índice tornozelo-braço. Então a gente pode falar da prova de esforço, né? É aquele paciente que chega para você e diz: doutor, quando eu estou caminhando, eu sinto dor, e você avalia lá, tem um pulso, será que esse paciente tem alguma estenose significativa? Eu estou sentindo o pulso aqui dele. Mas uma investigação, fazendo um ITB dinâmico, né, que a gente vai fazer com que o paciente faça um esforço e assim ver se alguma lesão que ela é assintomática no repouso, no esforço, quando a pressão cair, ela se tornará sintomática. Então é isso que esse teste ele tende a pegar. Então deve ser realizado em uma esteira ergométrica, ajustado na velocidade de 3,2 km por hora, tá? Em uma inclinação de 10 a 12 graus. O paciente deverá se manifestar quando surgir a dor muscular,
Tá lá andando, o paciente tá andando, e aí eles, opa, senti a dor. Beleza, mas dá para continuar? Dá, então continua, tá? Então ele somente vai interromper a marcha quando a dor se tornar insuportável, tá? Que a gente vai chamar de claudicação máxima. Ou quando atingir um tempo de ambulação mais de 5 minutos. Então você não vai passar o dia inteiro lá fazendo o exame. Então você vai fazer naquela velocidade, na angulação de 10 a 12 graus e vai fazer o teste por no máximo 5 minutos, tá? Terminada a prova, são mantidas a gente vai fazer as medidas, né, nas artérias tibiais, minuto a minuto. Com isso a gente vão ter vários valores. E aí a gente consegue fazer um gráfico que pode ajudar na nossa interpretação, tá? E esse gráfico pode cair na prova de vocês. Então tem que saber interpretar bem esse gráfico. Então a gente vai determinar o tempo de claudicação útil, claudicação máxima, a queda após o esforço e seu tempo de recuperação. Então tá aqui a foto do Brito, né? O paciente lá fazendo o teste de esteira, numa esteira bem nova, né? Para não dizer o contrário. Beleza, mas então, um paciente normal, que a gente consegue ver ali, já a pressão nem chega a cair, a pressão até aumentou, tá? Então, o paciente que não tem lesão nenhuma, a pressão não deve cair. Em pacientes que a pressão era de 12, aqui, vejam que existem 3 gráficos, né? A obstrução femoral, ele tem uma queda, mas essa queda não é tão grande como os outros, num curto espaço de tempo. E logo ela já volta ao patamar normal, tá? Já se a gente for ver aqui a obstrução ilíaca, olhe como a queda é muito mais importante. A queda rápida, tá? De uma oclusão, de uma obstrução proximal, certo? Mas a recuperação é mais rápida do que essa última linha do gráfico, que também tem uma queda importante, porém tem um tempo maior para se recuperar e assim voltar ao patamar inicial. Quem é essa? Obstruções múltiplas, tá? Então vamos revisar. Quem é que tem o menor tempo? Quem é que tem a menor queda? Uma obstrução femoral. Quem é que tem uma queda grande, porém um tempo de retorno mais rápido? Obstrução ilíaca. E múltiplas estenoses ou obstruções, vai ter o quê? Um tempo maior de recuperação, tá? Então, na prova de vocês, pode cair esse gráfico, pode colocar aqui 1, 2, 3 e 4 e perguntar para vocês colocarem quem é quem, tá bom?